Nessa aula de interpretação de frases em japonês, nós vamos analisar esse tweet aqui, que foi publicado numa conta corporativa da Nintendo, né? Onde foi a primeira vez que eles falaram do sucessor do Nintendo Switch. Então saiu bastante notícia a respeito desse tweet. E ele tá em japonês, embaixo dele saiu uma versão em inglês oficialmente também. Mas legal a gente pegar esse parágrafo, né? Ele não é só uma frase, são várias frases juntas para praticar o japonês e ver como podemos usar ele para ler sobre as coisas que gostamos. Então aqui tem o print do tweet, mas eu separei ele, passei a limpo aqui com as anotações para nós usarmos ele como material de estudo. Então ele começa com uma frase muito simples aqui, ó. Shachou no Furukawa desu. Essa frase, ele está dizendo, aqui é o presidente Furukawa. Essa frase aqui, ó, essa palavra, shachou, significa presidente da empresa. Ela é usada para presidente de empresas. Shachou. Aí nós temos aqui a partícula no, que indica que o que vem depois pertence ao que vem antes. E aqui tem o nome dele. Não tem como traduzir. É simplesmente o nome dele. E essa partícula é usada também quando, tanto nessa relação de posse, né? Uma coisa pertence à outra, é o que nós estudamos lá no começo, mas também quando você está atribuindo um cargo, atribuindo uma característica a alguém. Por isso que essa primeira parte aqui, ó, Shachou no Furukawa desu. Aqui é o presidente Furukawa. Literalmente seria, é o presidente Furukawa, não tem o aqui é. Né? Então ele está se apresentando, informando quem é que está falando aqui. Aí temos essa parte aqui, ó. 2015年3月に, então em março de 2015, né, que tem o ano, ó, 2015年3月に, em março de 2015, Nintendo Switch no sonzai o kouhyou shite. Vou parar por aqui para explicar essa parte, ó. Nintendo Switch no sonzai. Essa palavra sonzai significa existência. Sendo assim, essa parte aqui, ó, significa existência do Nintendo Switch. Nintendo Switch. Nintendo Switch no sonzai o. Aí aqui temos a partícula o, né, que indica o objeto de um verbo. E aqui temos um verbo, kouhyou shite. Esse verbo, ele está flexionado. Aqui, ó, kouhyou shite. Ele é o verbo kouhyou suru. Significa divulgar, publicar, tornar público alguma informação, ok? Sendo assim, quando a gente fala, igual tá escrito aqui, ó, vou direto aqui que já tá escrito. Nintendo Switch no sonzai o kouhyou suru. Seria tornar público a existência do Nintendo Switch. E quando que isso aconteceu? 2015年3月に. Ou seja, em março, mês 3 de 2015, torna público a existência do Nintendo Switch. Mas, aqui o verbo ele está na forma T, né? Kouhyou shite. E depois dele, temos esse irai. Aqui é uma estrutura, tá? É um padrão. Kouhyou shite irai. Seria desde que tornou público. Ou desde que divulgou. Tá? Então ele está falando aqui, obviamente isso aconteceu no passado, então depois, né? Depois que isso aconteceu, depois que tornou público a existência do Nintendo Switch, em março de 2015, tá? Kouhyou shite irai, desde que tornou público. 9年ぶりに. Aí, essa parte aqui, ó, 9年ぶりに. Isso aqui, essa parte, nemburi, ela dá a ideia de que tem esse período de tempo, aconteceu esse período de tempo, né? Passou-se tempo, passou-se anos. Esse nen é de anos. Então, aqui, ele está falando, passaram-se 9 anos. Inclusive, se você conhece a expressão Hisashiburi, que significa há quanto tempo, né? Quando você encontra alguém depois de muito tempo, fala Hisashiburi. Esse buri é o mesmo que está aqui, porque ele dá essa ideia de espaço de tempo, tá? Então, 9年ぶり. 9年ぶりに, 9 anos. Então, basicamente, até aqui, ó, nós temos 9 anos desde que o Nintendo Switch foi
divulgado, tornou-se público em março de 2015. Né? Então, após 9 anos ele ter se tornado público, aí ele explica aqui, ó, aqui é a parte que virou bastante notícia. Switch no koukei kishu ni kansuru announce wo. Essa parte aqui, ó, Switch no koukei kishu. Essa palavra aqui, ó, que inclusive em kanji é assim, do jeito que tá lá, ela significa sucessor. Ok? Sucessor. Koukei. E essa palavra aqui, kishu, significa modelo. O tipo de algum equipamento, né? Tipo de equipamento. Então, koukei kishu, ele está se referindo ao modelo sucessor, né? O equipamento sucessor ao switch. Temos aqui a partícula no, né? Ele está desse jeito aqui, ó. Switch no koukei kishu. Sucessor, vou ser literal. O modelo sucessor do switch. Destacando as partículas aqui, porque ele fala aqui, ó, switch no koukei kishu ni kansuru announce. Announce significa anúncio, announce. E esse ni kansuru é uma estrutura que significa em relação a. Então, quando pegamos esse pedaço aqui, ó, switch no koukei kishu ni kansuru, em relação ao anúncio, não, em relação ao modelo sucessor do switch, né? Esse ni kansuru que dá a ideia de em relação a alguma coisa. Aí sim, o anúncio em relação ao modelo sucessor. Aí temos aqui a partícula O, já eu explico por que ela está aqui. Aí aqui temos, ó, konkichu ni okonaimasu. Essa palavra aqui, ó, konkichu, ela significa dentro deste período, mas esse período, vou deixar em aspas aqui, porque ele é desse kanji aqui. Ele significa tipo um termo. Aqui eles estão se referindo ao período fiscal, né? Até que na versão em inglês do anúncio tinha neste ano fiscal, tá? Porque não é o ano inteiro certinho, é de um mês lá no fim, que é fim do ano anterior até o começo do outro ano, até, se não me engano, março ou abril, alguma coisa assim. Então, konkichu, dentro deste período, durante esse ano fiscal, tá? Que é o termo que estão se referindo aqui. Aí temos aqui a partícula ni. E aqui temos o verbo okonaimasu. Esse verbo, okonau, significa ocorrer, acontecer. Ele inclusive é escrito com o mesmo kanji que nós aprendemos lá no começo, que significa ir. Só que a palavra é outra, né? O som da palavra é totalmente diferente. Okonau, acontecer, ocorrer. E ele está na forma mas, ele está na forma formal aqui. Então, ocorre durante este período atual, durante o ano fiscal atual, o anúncio, porque o que ocorre quando executa, quando ocorre alguma coisa, é alguma coisa, essa coisa é com a partícula O. Então, ocorre durante esse período fiscal o anúncio relacionado ao próximo modelo sucessor do switch, ok? Aí temos aqui, mata, e ainda, 2024 nen, no ano de 2024, Kohan. Essa palavra significa segunda metade. Ele está se referindo ao segundo semestre. Então, quando ele fala aqui, ó, 2024 nen Kohan, segunda metade do ano de 2024, no switch soft lineup. Essa palavra, essa parte aqui, ó, ela tá vindo do inglês soft lineup,
que é o line-up, a sequência de softwares, de lançamentos, né, do Nintendo Switch, tá? Então o período aí, a ordem de lançamentos de novos jogos, eles usam o termo software para se referir aos softwares, aos jogos, que significa software, que é programa de computador, né? Aí temos aqui a partícula o. Oshirase suru. Oshirase suru significa também divulgar, anunciar, tomar conhecimento, fazer as pessoas conhecerem isso. Nintendo Direct, que é o evento da Nintendo Online, onde eles divulgam as coisas novas. Partícula o. 6月に実施します. Esse verbo aqui, ó, significa executar, fazer acontecer, tornar prático, tá?実施します. Então, o que ele está dizendo aqui é que vai executar, vai acontecer no mês 6, ou seja, junho, uma Nintendo Direct, a Nintendo Direct, que divulga, que apresenta, que torna público, né, oshirase suru, o quê? Switch Software Lineup, a sequência de jogos do Switch, do quê? Da segunda metade, Kohan, do ano de 2024. 2024年後半, segunda metade do ano de 2024. Ok? Aí aqui ele termina com a partícula H, porque é aquela estrutura de que ainda tem mais a ser falado. É tipo, em algumas vezes nós podemos traduzir como mas, e nesse caso pode ser traduzido como mas. Porque ele está falando o seguinte, ó. E ainda, no mês 6 vai acontecer uma Nintendo Direct, que divulga os próximos jogos da segunda metade do ano de 2024, mas sokode, lá, né? Sokode, lá. Soko significa aí, mas aí ele está se referindo a isso aí, a essa Direct. Sokode wa, lá. Aí ele dá a notícia aqui que não vai ser falado sobre o sucessor, ó. Temos aqui de novo aquela palavra, né? Kokeikishu. Então, o sucessor, modelo sucessor. O atsukaimasen. Esse verbo aqui, ó, atsukau, ele significa manusear, tá? Só que aí é um sentido, ele tá na negativa, então atsukaimasu significa manusear também. Só que ele está no modo formal, né, na forma mas, e daqui ele passou para negativa. Atsukaimasen. Não manusear. Então, mas assim, manusear não no sentido totalmente literal aqui. É tipo lidar com isso, tratar desse assunto. Então a gente pode tratar, considerar, levar em consideração. Fazer parte da pauta. É isso que ele quer dizer aqui, né? Então, sokode wa kokeikishu o atsukaimasen. Então não vamos lidar, não vai ser tratado o modelo sucessor. Ok? Aí ele termina falando: Gokai no nai o onegai itashimasu. Gokai no nai. Gokai significa erro, confusão, mal entendido. Aí quando ele fala Gokai no nai yo onegai shimasu. Acho que é shimasu ou itashimasu que ele falou lá. Itashimasu, que é mais formal do que shimasu, né? Essa palavra, ó, onegai itashimasu, significa por favor. E aí quando ele fala Gokai no nai yo, de modo que não tenha erro. Ou no caso aqui, mal entendido. Então, ó, por favor, que não tenha mal entendido, no sentido de a interpretação de que na próxima Nintendo Direct falaria do sucessor. Mas ele divulgou que vai ser anunciado ainda nesse período atual, né? Konkichu ni okonaimasu. Announce o konkichu ni okonaimasu. Mas
Mas não. E ainda temos a Nintendo Direct divulgando. Falou aqui que é no mês de junho, mas aí ele explica que não é nessa que ele vai falar sobre esse modelo sucessor, né? Então ele fez um jeito aí meio de divulgar sem divulgar, né? Tipo aquela... Parece que eu não tô divulgando o sucessor. Eu tô só explicando que não vou falar dele na próxima Direct. Mas quando ele faz isso, ele gera o hype a respeito do sucessor. Então tá aí a notícia em japonês, bem legal para você dar uma estudada, né? Ela tá num nível japonês completamente nativo, né? Então tem muita coisa aqui que realmente você tem que ter um conhecimento já de estruturas, de vocabulário para entender. Não dá para traduzir tão literal cada coisa, você realmente tem que entender o que está fazendo cada elemento aqui. O importante, quando você vê uma aula como essa, é óbvio que o nível dela não encaixa para todo mundo. O importante é você aprender alguma coisa nova. Se você se divertir, se você está aqui até agora vendo essa aula, conseguindo acompanhar, mesmo que não tenha entendido tudo, se alguma coisa nova você aprendeu aqui, alguma palavra, alguma expressão, a existência de alguma estrutura, tá valendo, ok? Me diz aí o que você achou, me diz se você quer mais aulas nesse nível, ou se você prefere algumas um pouco mais básicas, enfim. Me faça saber como que está sendo o seu aproveitamento aí e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.